Eu era boa de biologia, doutor. Eu era mesmo. Eu cheguei a pensar em fazer alguma coisa de biológica, sabia? Na faculdade. Doutor Diagnóstico, com o Dr. Paulo Monzon. Que como toda segunda-feira está aqui, entre 4 e 5 da tarde, hoje falando sobre a urina, popularmente conhecida como xixi. Estamos ao vivo no Facebook, caso você queira nos ver, facebook.com/, Rádio Band News FM. Estávamos falando aqui sobre infecção urinária, doutor. Tem uma pergunta de uma ouvinte, eu vou pedir perdão porque eu perdi o nome dela, mas ela pergunta se gestante tem uma incidência maior de infecção urinária e por quê? Na medida que existe o crescimento do feto, o aumento do útero, existe uma mudança da dinâmica de funcionamento da bexiga e isso facilita a infecção urinária. Então, é uma coisa que ocorre mesmo. A grávida, a partir de certo tempo de gravidez, ela tem com mais frequência infecção urinária. Tem a ver também com a frequência maior com que grávidas fazem xixi, vão ao banheiro? Porque ela tem compressão da bexiga, então fica como se a bexiga tivesse diminuído de tamanho. Uhum. Pedra nos rins, tem várias perguntas sobre pedras nos rins e uma bastante comum entre os nossos ouvintes. É falta de beber água? Não, pedra nos rins, são dois tipos de cálculo que se formam. Um cálculo é formado a partir de ácido úrico, que é chamado cálculo de urato, e um outro que é formado por cálcio, principalmente. Mas não é propriamente em função de você diminuir a ingestão de água. Tem gente que bebe pouca água, pouco líquido e não tem cálculo e vice-versa. Tem gente que bebe bastante e tem. Bom, e de onde vem o cálculo então, doutor? Pois é, isso é uma questão bastante complicada. Tem algumas situações, vamos dizer assim, que você tem associação do cálculo com agente infeccioso. Mas boa parte você não tem tem algumas doenças também que podem formar cálculo. Mas a maior parte desses cálculos que a gente observa são cálculos geralmente mais comuns na época do verão, porque na época do verão a gente desidrata um pouco. Tem um montão de pergunta aqui. É exatamente, eu acho que o Dr. Paulo já respondeu aqui a pergunta do Samuel. Por que se formam pedra nos rins? Eu tenho pedra nos 2 rins, diz aqui o Samuel. É muito comum. Tem várias pessoas, agora que a gente tem ultrassom que identifica com clareza isso, a gente sabe que tem pessoas que têm cálculo, que esse cálculo fica preso e passa a vida toda sem provocar nenhum tipo de problema. O cálculo, geralmente aquele pequenininho, é que provoca a dor, porque quando ele anda, ele acaba machucando o ureter ou outras partes do rim. Então, é o cálculozinho pequeno que migra e é que provoca a dor. O André está perguntando, eu tenho uma dúvida para o doutor, o que são proteínas de Bence-Jones? Isso parece nome de cowboy, né? Ou de cowboy, ou sei lá, de um personagem de filme de ação, Bence-Jones. Parece mais cowboy, né? Não tem nada a ver com isso, né, doutor? O filtrado que se forma no glomero, que é aquela parte que filtra, como se fosse uma peneirinha, ele é chamado de ultrafiltrado, porque só são aquelas moléculas menores, é como se você tivesse uma redinha e que ela tem um calibre, só passa o que é pequenininho ali. E a proteína é grande, a proteína não passa ali. Você tem uma doença que altera esse rendilhado que existe nessa rede de filtração, que é chamado síndrome nefrótico. O que é isso? Você abre essa rede e começa a eliminar proteína na urina. Quando elimina proteína na urina, você não consegue manter líquido dentro da corrente circulatória, começa a sair por todo lado, você fica inchado. Tá? Essa proteína de Bence-Jones é uma proteína que aparece numa doença chamada de mieloma múltiplo. Então, no mieloma múltiplo aparece uma proteína diferente na urina, que é chamada de proteína de Bence-Jones. Certo. Por que se faz exame de urina? O exame de urina você faz quando você tem, por exemplo, uma suspeita de uma infecção urinária, é um exame que deve ser feito. Tem alguns outros exames, tem algumas outras alterações que podem ocorrer, por exemplo, no exame de urina, como o aparecimento de glicose. O diabético, ele tem, quando passa de 180 no sangue, o rim não consegue absorver todo o açúcar de volta. Então aquele açúcar sai na urina e
você pode detectar a chamada glicosúria. Uhum. E por que quando a gente faz exame de urina, os laboratórios recomendam que a gente dispense o primeiro jato do primeiro xixi do dia, doutor? Tem alguma lógica isso? Não, Quer dizer, deve ter, né? Tem a lógica também de de ter que ser a primeira urina. Isso já aconteceu. Então, você guardar... Não, acho que não. Bom, pelo menos os... É que a primeira urina... É um pouco geralmente você constrangedor pede. falar de xixi no rádio, né, doutor? Mas... Olha, a última vez que eu fiz um exame de urina, também não precisa tanto. Mas enfim, é o primeiro xixi do dia. É o Por que tem que ser o porque ele é primeiro mais xixi? concentrado e você tem mais elementos para observar do que se você Se pegar for o terceiro. sei lá. terceiro, por exemplo. Tá. Se bem que esse conceito mudou, né? Mas antigamente você tinha que segurar as pontas até chegar no laboratório. Sei. Tem duas perguntas sobre a mesma coisa. Uma é do Márcio e a outra é da Andréia. A Andréia diz assim: eu já fui internada 2 vezes com pielonefrite. E não tinha, em nenhuma das vezes, sinais de infecção, nem dores, nem corrimento, nem febre, nem nada. Ela está dizendo: eu tenho dores fortíssimas na barriga e vou para o hospital. Acabo ficando internada por uns 5 dias. É normal não ter nenhum sintoma? O que fazer para evitar? E o Márcio está perguntando quais são as possíveis causas da pielonefrite. Bom, pielonefrite é a mesma infecção que a gente falou quando é cistite, só que é no rim. Como é que vai chegar no rim? Pode ser por 2 motivos. Uma, a bactéria vem de algum lugar, infecção de outro lugar, vai na corrente sanguínea e de repente ela se localiza no rim. Isso é uma possibilidade. Uma outra é quando você tem uma coisa que chama refluxo vésico-ureteral. O que vem a ser esse nome esquisito? É o refluxo da bexiga para o ureter. Daí a infecção pode subir e pode dar um quadro de pielonefrite. Pielonefrite tem que ser tratada com uma certa urgência e rapidez. Muitas vezes o único sintoma que você tem de uma pielonefrite é febre. Uhum. Né? Porque como a infecção é mais alta, você não costuma ter aquela coisa de urinar toda hora. Uma febre sem um local aparente, você não está localizando, uma das hipóteses é que possa ser pielonefrite. Para a gente encerrar, alguns ouvintes também perguntaram sobre isso, 2 deles, o Ricardo Chaldi e o Anísio, de Brasília. Urinoterapia, aqueles programas ou aqueles tratamentos que recomendam que você tome beba a primeira urina do dia. Pois é, eu já tive uma paciente que ela fazia o tratamento, inclusive, tinha um grupo que fazia isso em Los Angeles. Ela viajava todo ano, né, e ficava lá durante um período. E a teoria deles era o seguinte, que você está eliminando na urina coisas muito importantes. Na verdade, a urina faz o contrário, ela elimina aquelas coisas que a gente não são importantes e que são tóxicas para o organismo. Então, a urinoterapia o pessoal usava, pelo menos essa paciente que eu conheci, ela usava no sentido de emagrecer. Eu tenho a impressão que depois que ela tomava a primeira urina, ia ficar sem fome durante muito tempo mesmo, né? Ou seja, fisiologicamente isso não faz nenhum sentido. É ao contrário. Era a mesma coisa que se o rim está eliminando tudo isso que faz mal para o corpo, como é que você vai tomar? Né? Mas eu acho que o fundamental é emagrecer desse jeito que eu falei. Ai não, doutor Cruzes. Enfim, muitas e muitas perguntas aqui para o doutor Diagnóstico. Sempre lembrando que ele está aqui em colunas diárias, obviamente, todos os dias, conversando com a Juliana Dantas. Você pode escrever para ele, doutordiagnóstico@bandnewsfm.com.br, caso a sua pergunta não tenha sido respondida hoje. Dr. Paulo Ouzon estará de volta na próxima segunda-feira entre 4 e 5 da tarde. Obrigada, doutor. Até lá. Até lá. Boa tarde.